Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado aí no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar pelos links aí abaixo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é missão espiritual. Muitas pessoas perguntam assim, será que eu tenho uma missão? O que vocês acham? Vocês têm uma missão? Essa questão de missão depende muito do nível espiritual em que a pessoa se encontra. Mas pensem bem, mesmo aquela pessoa simples, que vive no interior, que às vezes cuida do campo, aí se casa, vai ter filhos, essa pessoa precisa cuidar do campo, ela vai alimentar outras pessoas, vai ter filhos, vai passar valores para esses filhos. E seja qual for a situação, casado ou não casado, onde você estiver, sempre você vai influenciar outras pessoas, sempre você vai influenciar o meio que você cerca, em que o cerca. Então você sempre vai ter algum tipo de missão, no sentido de alguma influência sobre o meio e sobre as pessoas. Porque isso seria a missão, né? Agora, tem a missão pessoal também. Além de você afetar tudo que o cerca, a sua missão pode ser você conviver com você mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo triste, viu? A pessoa que vem cometendo suicídio várias encarnações, qual é a grande missão dela? É nessa ela não fazer isso. É resistir a qualquer impulso com relação a isso. Porque existem esses casos de espíritos que vêm vida após vida, não valorizando a vida. Então, existem missões que podem ser, por exemplo, olha, você vem em 2, 3 encarnações em condição de riqueza. Você vai vir numa condição mais simples agora, para desenvolver a humildade. E a sua missão vai estar mais ligada à humildade. Isso simplificando o sentido de missão. Então, a missão, que é o projeto de vida de cada um, depende de cada um. Agora, existem aqueles que vem com um projeto mais grandioso. Por exemplo, um Divaldo Franco, que vai fundar uma mansão do caminho, que vai, através da mediunidade, publicar centenas de livros, Chico Xavier também, e espíritos assim, que influenciam muitas pessoas e que eles interferem na vida de várias pessoas. Isso já é uma missão um pouco mais elevada. Existem aqueles que chegam a sacrificar a sua vida. E pensando assim, Jesus teve uma missão? Claro. Qual foi a missão de Jesus? Uma grandiosa, espiritualizar a terra. Alguns falam que Jesus veio para pagar nossos pecados. Vocês acham isso? Ele veio para ensinar o que é o amor. Ele veio criar uma conexão entre os dois planos. Ele veio espiritualizar. Ele veio evangelizar a humanidade, no sentido de passar os valores espirituais, das virtudes, que ele exemplificou, ele ensinou através do exemplo. Então, a missão de Jesus é grandiosa. Ele sai de uma esfera de luz, mergulha nas trevas, literalmente, se materializa aqui, e quando ele cumpriu a missão dele, ele simplesmente se desmaterializa e volta para a esfera dele, porque, como ele disse, meu reino não é deste mundo, né? Mas as pessoas se perguntam assim, eu tenho uma missão? Em que fase você considera que você está espiritualmente no planeta de prova e expiação? Você já está razoavelmente espiritualizado, razoavelmente evangelizado? Você acha que você já cumpre bem aquelas situações de colocar para fora aquilo de bom que você já desenvolveu, as suas virtudes de humildade, de perdão? Você perdoa com facilidade? Você aceita as pessoas como elas são? Como é que você está espiritualmente? Isso vai definir muito o teu preparo para uma determinada missão. Então, a sua missão pode ser cuidar bem da família, porque isso é a missão de todo mundo. E nem todo mundo consegue cumprir essa missão de cuidar bem dos filhos.
alguns filhos, cuidar dos pais quando vem a velhice, eles adoecem. Isso é uma missão também. E a vida é composta sempre de pequenas missões, pequenos desafios, pequenos compromissos que foram assumidos lá em cima antes de encarnar. Cada desafio desse é uma missão. No conjunto, você tem uma grande missão, que é a sua vida, faz parte da sua vida. Então, todos vocês têm uma missão, sim. Que missão é essa? Mergulhem na vida de vocês, parem um pouquinho e pensem na vida, na família, quem cerca vocês, tudo que aconteceu, como são as relações, como veem você, como você acha que veem você, como você vê os outros. Que valor você dá à família, aos amigos, ao trabalho, à vida, à natureza, aos animais? Você respeita a natureza, respeita os animais. Em que atividade você está ligado no seu trabalho? Para fazer o quê? No que esse seu trabalho interfere na natureza? É um trabalho burocrático de escritório, tudo bem, mas isso influencia outras pessoas. E fora dali, o que você faz no seu dia a dia de forma positiva para interferir na sociedade, na vida de outras pessoas, o quanto você estende a mão? Isso é a missão. E você se conhecendo, tendo bem a noção das suas imperfeições, o que você identifica que você tem que trabalhar mais? Isso também é a sua missão. É o egoísmo, é o ciúme doentio, é o apego às coisas, é o sexo que você tem que controlar, é o apego ao dinheiro, ter as coisas. Se você parar para pensar, você vai ver, bom, eu até tenho isso, mas não nesse nível. Até que eu controlo, às vezes me dá vontade, né? Então, são essas pequenas coisas, eu digo, essas pequenas grandes coisas que estão dentro de nós, que primeiro precisam ser trabalhadas. Então, a nossa primeira grande missão é cuidar de nós mesmos. Olhar para dentro de si e você se conhecer e procurar desenvolver os dois tesouros, do conhecimento e do amor. Essa é a primeira grande missão de cada ser encarnado. Então, nunca digam que você não tem missão. Tem sim, porque vocês são filhos de Deus. E digo mais, Deus investe muito em você. Retribua com esforço pessoal. Cumpra a sua primeira grande missão, que é cuidar de você. Não se esqueçam das duas asas, conhecimento e amor. Eu já falei, o amor são as virtudes. Aproveitar o tempo, não se iludir. Busca espontânea de procurar ajudar, procurar servir, procurar ser útil. E cada dia é uma nova oportunidade que Deus dá. Até nós voltarmos para a pátria espiritual, cada dia é uma oportunidade. Cada dia é um dia para você mudar rumo, refazer projetos. É muito importante a gente ver a vida dessa maneira. Caramba, hoje é dia tal. Obrigado, Deus. Mais um dia que eu vou desenvolver minhas virtudes, vou buscar o conhecimento, eu vou externar o amor que eu já desenvolvi no contato com os outros, eu vou me segurar mais naquelas imperfeições que eu trago dentro de mim e eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu sei que eu preciso fazer. E aí vem a diferença entre conhecer as coisas espirituais, conhecer o Evangelho e praticar. Isso serve para mim também. O meu grande drama é colocar em prática. Eu me esforço para isso. Eu acho que eu tenho me esforçado, né? O quanto eu tenho conseguido, mas é uma preocupação minha. Tem que ser a preocupação de todos nós, tá bem? Cada dia é uma oportunidade que Deus dá. Cada dia é como se fosse uma vida nova. E eu vou ler aqui um trechinho muito curto dessa obra, Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão, que é uma trabalhadora do MAP, que já desencarnou, e psicografou esse livro, as obras, nos trabalhos aqui do MAP. E essa mensagem que ela psicografou é muito curtinha, dia de mudança. Hoje é dia de mudança, depende de cada um o melhoramento.
Aqui, com a ajuda de irmãos que um dia foram médicos na Terra, vocês poderão, através deles, receber energia e, juntando com a sua energia a sua fé, conseguir um alívio para os seus sofrimentos. Ela falou isso aqui muito dirigido para as pessoas que vão ao MAP em busca de tratamento, mas se aplica a vocês que estão mentalmente ligadas ao MAP através desse vídeo, porque vocês estão me assistindo a qualquer hora, mas na verdade vocês estão ligados aos espíritos que auxiliam o MAP nesses trabalhos. Cada um de vocês, daí eu sugiro, façam prece. Vocês são olhados, são ajudados, mesmo não estando ao vivo aqui comigo. A espiritualidade está com vocês, acreditem nisso. Abram seus corações, abram suas mentes, pratiquem no dia a dia o exercício da compreensão, da ajuda ao próximo, do amor a todos. O dia de hoje é muito importante, é dia de mudança. Jesus aqui veio para semear a bondade entre os homens. Cabe a cada um, mesmo que seja uma faísca do amor que vocês guardam em si, distribuir por entre todos. Essa faísca será a centelha que abrirá os corações de nossos queridos irmãos, que muitas vezes precisam desse estímulo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa sempre adorada Virgem Maria. Fiquem na paz de Deus. Mensagem curtinha, belíssima. Nossa gratidão a Celi Durão, que com certeza está trabalhando muito do lado de lá, com certeza ligado ao MAP. Então é isso aí. Cada dia é uma oportunidade que nós temos de fazer brilhar a nossa luz, que é a nossa primeira grande missão. Isso exige um pouquinho de vontade e de sacrifício nosso. Nós somos espíritos, por hora, por enquanto, nos manifestando aqui nessa esfera densa, reencarnamos com as nossas tendências. O que somos hoje retrata aquilo que nós éramos na vida espiritual. Como na vida espiritual vai ser retratado o que nós somos hoje. O que seremos no momento da desencarnação retratará o que seremos na vida espiritual, contando com o nosso aproveitamento, né? Com o progresso que nós fizemos nessa existência enquanto encarnados. Então, essa questão de missão, nós temos que ver em todos os aspectos. A missão íntima de cada um, fazer brilhar a sua luz, crescer as asas do conhecimento e do amor, buscar trabalhar as imperfeições, se autoconhecer, a missão junto aos seres que nos cercam, à família, aos amigos, uma missão maior perante a sociedade. Então, essa questão de missão todo mundo tem, mas cada um precisa parar para pensar, epa, o que o universo está pedindo de mim? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo da minha vida, do meu tempo? Eu estou realizando mudanças a cada dia? Para mim, cada dia é um dia de mudança, é um dia de oportunidade. Eu estou patinando nas mesmas dúvidas, esperando que alguma coisa caia do céu para eu futuramente ser feliz e não construir hoje a minha felicidade. Porque se a gente pode considerar como missão, com certeza, sermos mais felizes. Isso virá com o tempo, com a maturidade, com o conhecimento e com o amor. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, do Carlos Bacelli, falando um pouquinho, né? Como nós aprendemos também quando nós desencarnamos, porque a gente acha que aprende só do lado de cá, né? A nossa referência é o mundo que nós vivemos, a Terra. Mas quem teve mais contato na vida espiritual com uma colônia, traz talvez lembranças dessa vida da colônia. Mas a maior parte de nós está muito ligada às coisas do nosso campo visual, do nosso campo tátil, daquilo que a gente recebe pela internet. É a Terra, né? É esse mundo. Nós ainda não temos uma visão do universo. E o Bacelli vai falar dessas atribuições especiais, que seriam as missões de cada um. É um vídeo curtinho de
6 minutos. E assistam o vídeo, então, e voltamos já já para continuar. Interessante, voltamos a falar. Nós nos referimos aos espíritos como se fossem entidades sobrenaturais. Nós não nos referimos aos espíritos como se fossem nós mesmos, fora do corpo. Como se fossem criaturas humanas. Como se os espíritos igualmente fossem pessoas, individualidades, lutando com as suas imperfeições, porque o espírito, através da reencarnação, e não somente através da reencarnação, não é? Através da multiplicidade de suas existências, nos mundos físicos ou nos mundos extrafísicos, porque também ficamos com a impressão de que o espírito aprende tão somente na condição de encarnado, e não é verdade. O espírito aprende na condição de encarnado, como também aprende no mundo espiritual. Aprende também no planeta espiritual. É bem verdade que quando ele reencarna, ele vem viver praticamente numa dimensão inferior. Ele vem viver sobre a crosta e se submete à lei do esquecimento. Então, o espírito é levado através de sua vida no corpo físico, ele é levado a fixar essas lições, ele é levado a guardar essas lições aprendidas com a obrigação, com o dever de apreendê-las. Porque nós esquecemos do passado de tal modo que nós não nos recordamos de nossas vidas anteriores na Terra e nem de outras vidas que possamos ter em qualquer parte do universo. Nós nos recordamos nem mesmo de nossa existência no mundo espiritual, porque somos espíritos mentalmente fixados na Terra. Para nós, a Terra é o grande ponto de referência. Para nós, espíritos ainda imperfeitos, a Terra é a casa planetária de referência. É por isto que nós sempre estamos nos referindo à vida na Terra, a nossas existências passadas na Terra, etc. e etc. Mas na questão 560, Kardec perguntou: tem atribuições especiais cada espírito? Cada espírito tem uma atribuição, uma ocupação, uma missão, uma tarefa, um trabalho, uma vocação? Resposta: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Vejamos que magnífica é a estrada do aperfeiçoamento espiritual. Mas o quanto ainda precisamos caminhar. Podemos dizer que agora que nós estamos aí ensaiando os primeiros passos, e graças ao conhecimento do Espiritismo, graças ao conhecimento que a doutrina nos faculta, ensaiando os primeiros passos de maneira consciente, ou seja, de maneira mais ou menos consciente, com alguma consciência do significado da vida. Já começamos a
nos perguntar, afinal, quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo? Para onde vamos? O que é a vida? O que é a morte? O porquê da vida? Como escreveu Leon Denis em uma de suas obras mais interessantes, intitulada O Porquê da Vida. Agora que nós estamos tomando uma certa consciência, estamos acordando, estamos despertando. Qual é a minha finalidade? O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na Terra? E aí, pessoal, assistiram o Bacelli, muito bom, né? Trazendo essas reflexões sobre a vida, sobre as nossas missões. E fica aí para vocês pararem, darem uma pensada. Mas com relação ao lado espiritual, pensem bem. Todos nós, eu e você, estamos reencarnados aqui nesse momento, ano 2025, num planeta de prova e expiação, em plena transição para um mundo de regeneração. Que, conforme eu sempre digo, o mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados. E daí aquela pergunta antes do vídeo: vocês estão aproveitando a cada dia para mudar, para vocês se regenerarem? Porque são vocês que vão criar o mundo de regeneração, não é outra pessoa, somos nós. Nós vamos regenerar esse mundo sendo seres regenerados. Então, como missão no momento, é missão de estar num planeta em plena transição planetária, junto a outros espíritos muito conturbados, que não vão continuar na Terra. Então, pensando no planejamento reencarnatório, certamente vocês que têm um pouquinho mais de espiritualidade são convidados o tempo todo para interferir positivamente na vida de outros seres, estendendo a mão, uma palavra amiga. Usem o WhatsApp, por exemplo, para uma conversa mais edificante, para uma conversa com vídeo. Identificar os amigos que estão com problemas e auxiliá-los. Na rua, na fila de um banco, seja onde vocês estiverem, ter uma atitude positiva, fazerem prece, vibrar pelo bem do país, pela liberdade, pelo amor, coisas positivas, respeitar mais a natureza, respeitar os animais. Os animais são uma dádiva de Deus, são seres também no seu processo evolutivo. Então nós estamos num planeta em pleno momento de crise, e na dificuldade que cada um mostra quem é. E como você está se comportando nesse momento de crise? Nós temos muitas vibrações densas no planeta, temos. Muitos processos obsessivos, temos. Obsessão coletiva, temos. Se bobear, sofremos um processo de obsessão, é verdade. Mas o que é que nós estamos fazendo para nos contrapor a isso? Estamos nos conectando com os espíritos superiores, estamos vibrando, estamos tendo compreensão para esses seres, ou queremos a desgraça deles? Não façam isso, não façamos isso, porque não é isso que Deus quer deles. Eles vão colher o que eles estão plantando. Aqueles que vivem no mal, na injustiça, criando dor para o próximo, eles vão sofrer muito. Mas é o processo deles. Mas Deus quer o bem deles. E mesmo eles um dia serão espíritos iluminados. Mas o importante é como é que você está nesse processo todo conturbado. Está contribuindo para a conturbação, ou você está sendo um ponto de equilíbrio, um ponto de luz? Eu vou ler aqui um trechinho desse livro, Checkmate nas Sombras. É do espírito André Luiz, psicografia do Samuel Gomes. E eu vou ler só um trechinho que trata disso que nós estamos falando aqui. Inimigos declarados do bem, do Cristo e de Deus, agiam para criar empecilhos aos trabalhos de auxílio que os espíritos superiores realizavam em benefício deles mesmos. Ele está falando do evento
que os espíritos estão trabalhando, espíritos superiores, e tem outros querendo atrapalhar o trabalho. A ajuda esta que eles estavam fazendo, com raríssimas exceções, quase nenhum deles percebia de forma consciente e lúcida. Ou seja, as pessoas que estavam sendo ajudadas pela espiritualidade não percebiam essa ajuda. A retirada espiritual se repetia com mais frequência a partir da decisão tomada pelos responsáveis diretos de nossa instituição. E o nosso trabalho específico seria o de preparar esses espíritos e de facilitar o deslocamento deles para o expurgo planetário. O que ele está falando aqui? De um grupo de espíritos que estão sendo separados para o expurgo, para serem exilados da Terra. Então, todos nós estamos vivendo esse momento em que a espiritualidade está trabalhando muito pelo bem do planeta. E uma parte desse trabalho é muito difícil. É separar esses espíritos que não têm mais condições de continuar no mundo de regeneração. Porque não vai ser em 1, 2, 3 reencarnações que eles vão se regenerar. Acabou o tempo. O nosso tempo acabou. Esse é o grande momento, previsto há séculos, há milênios. A grande transição agora precisa se acelerar. Então, esse grupo de espíritos iluminados estão separando aqueles que vão ser exilados. É o que Jesus falou simbolicamente da separação do joio e do trigo. Continuando, apesar dessa nova atividade, daríamos continuidade às atividades normais que a colônia desenvolvia, junto aos encarnados e aos espíritos recém-desencarnados, que serão preparados para o retorno ao mundo material pelas portas benditas da reencarnação. Quer dizer, além desses que estão sendo exilados, muitos desencarnados iriam reencarnar logo. É a última oportunidade, né? E nesse momento, aí vem Clarencio, o mesmo ministro do nosso lar, trazendo alguns pensamentos, né, para André Luiz. André, como você mesmo tem acompanhado, nossos esforços diários nesse trabalho nos oferecem oportunidade de refletir as ações do Cristo junto à humanidade. Transformamos-nos em instrumentos de seu amor, diminuindo o sofrimento de nossos irmãos onde quer que se encontrem, buscando dilatar sua compreensão da verdade maior que rege a vida no universo. E Clarencio aqui está falando do quê? Da missão deles lá no plano espiritual. Então, a missão, no momento, é trabalhar nesse processo de limpeza do planeta, limpeza espiritual, exilando esses espíritos com todo o amor, vão ser levados para um mundo, para as esferas espirituais desse novo mundo, onde aos poucos eles vão reencarnar lá. Vão se adaptar àquele mundo, o próprio perispírito deles precisa ser preparado. É todo um trabalho que é feito. Então, a espiritualidade trabalha muito, a espiritualidade da Terra trabalha com a espiritualidade daquele mundo, onde esses espíritos desencarnam, são levados para a esfera espiritual do outro mundo para reencarnar. E é isso que é narrado aqui. Continuando, esses espíritos não poderão mais ficar na Terra, porque ela não terá condições de oferecer a eles as experiências difíceis que necessitam para a sua educação espiritual. Eles as encontrarão nas experiências dolorosas e retificadoras do orbe que se encontra na categoria de mundo primitivo e que hoje receberá. Eles estão saindo de um planeta de prova e expiação, já com vários espíritos regenerados, até esse mundo realmente ser um mundo de espíritos regenerados, e estão indo para um mundo primitivo, olha só. E como ele disse, lá eles vão passar por experiências dolorosas. Continuando, até hoje atuamos com o objetivo de reabilitação do ser perante os erros do passado, abrindo-lhes possibilidade de acerto para o bem dentro da perspectiva de experiências que um mundo de prova e expiação oferecia. Isso continua. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ele vai falar algo interessante. Mas agora precisamos meditar em duas situações. A primeira é a fase da sementeira da verdade, bem como seu acompanhamento para que se desenvolvesse o broto
e germinasse a plantação no terreno de nossa intimidade. A segunda é a da floração e a da frutificação na vivência e espiritualização do ser. Então vocês estão vendo uma missão aqui nossa, né? Nós temos que fazer agora florescer tudo que nós aprendemos. Toda a experiência adquirida, não só nessa vida, aquilo que nós trazemos no íntimo. Cada um de nós traz um potencial muito grande de realização. É hora de colocar isso para fora. É hora de vencer a si mesmo, sair da inércia, produzir, fazer brilhar a sua luz. Nesse momento em que Jesus investe muito em todos os espíritos que estão aqui. Conta muito com esses espíritos já evangelizados. Então não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Se Jesus ficasse de braço cruzado, falando eu não fazia o mal porque eu não faço mais, e não fizesse o bem, ele não seria Jesus. Então a luz dele brilha, façam brilhar a sua luz também, fazendo o bem. Tá? Chegamos ao período em que a finalidade do processo evolutivo se torna outra, já que atingimos a fase em que o planeta é chamado à elevação de seu grau espiritual. Isso determina responsabilidades diferentes dentro da vida, com características de um mundo de regeneração a caminho de sua sublimação. Quando ele fala que isso determina responsabilidades diferentes, gente, a nossa responsabilidade hoje é outra. Com o conhecimento que nós temos, com aquilo que nós já conquistamos, é a hora mais do que nunca de você entender qual é a sua missão nesse mundo, de transformação do mundo. Nós precisamos transformar esse mundo. Mas alguém vai dizer, mas eu sou tão pequenininho, mas é assim, é igual trabalhinho de formiguinha. Você junta cada formiguinha, o formigueiro, eles movem um monte de terra, né? Sai de um lugar para o outro. Nós movemos esse mundo através da nossa mente, a nossa inteligência, nosso esforço. Mas muito mais do que mover fisicamente as coisas, construir, nós temos que construir um mundo de sentimentos nobres, bons. E só os espíritos nobres e bons que nós já temos nesse mundo, guardadas as devidas proporções, esses espíritos precisam se unir. Porque o mal se une para fazer o mal, o bem precisa se unir. E às vezes o bem fica brigando, porque ainda tem aspirações conflitantes de coisas menores. E aqui nós estamos falando do planeta como um todo, de um orbe em evolução. Se o mundo fosse mais evangelizado, nós veríamos o bem numa ação maior. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos criar uma massa crítica de espíritos ligados ao amor, ligados a Jesus, ligados a Deus, para que esse mundo acelere seu processo de regeneração. Essa é uma das missões de vocês, de se espiritualizarem e influenciarem o meio que cerca a cada um de nós, que começa dentro do nosso lar. E eu vou finalizar com mais uma coisinha bem interessante. Com isso, saímos dos aspectos da lei de causa e efeito, vinculados aos erros do passado. Ou seja, até aqui, a nossa vida era lei de causa e efeito, vinculado a todas as bobagens que já fizemos antes. E das características do olho por olho, dente por dente, que fundamentaram uma educação rígida para os espíritos ignorantes e brutos, com programações vinculadas à expiação para aferir valores adquiridos tanto em nosso plano quanto no físico. E agora é que vem o detalhe, né? Agora teremos propostas diferentes. Agora, entrando no mundo de regeneração, a história é outra. Não é mais a lei de causa e efeito ficar sofrendo, para quem já fez progresso. Acabando longo tempo com as características expiatórias e possibilitando uma fase em que as experiências estarão vinculadas a missões conscientes e objetivas de trabalho no âmbito do crescimento pessoal e social, sem que ninguém se sinta um ser um ser especial ou diferenciado com isso. Vou repetir aqui com as minhas palavras agora.
Antes, nós estávamos ligados a um processo de reencarnação muito ligado à dor, à lei de causa e efeito. Quem já fez algum progresso, agora a história é outra, né? Nós temos como missões, né, e objetivos o trabalho no bem, no crescimento pessoal e no crescimento da sociedade. Então é hora de cada um olhar para si, para quem tem um pouquinho mais de maturidade, entender que os objetivos agora são outros. Você está sendo convidado, a porta está se abrindo na sua frente. Vem, meu filho, uma condição de vida mais feliz. Mas só vai entrar por essa porta aqueles que procuram servir o trabalho, que buscam o conhecimento, o autoconhecimento, que lutam realmente contra as suas imperfeições. Nessa porta não vai entrar espírito perfeito. Sabemos que vocês estão longe da perfeição, mas nós queremos aqueles que já trabalham pelo progresso, que lutam por si, que já estão ligados ao amor, ao bem, com as imperfeições que ainda trazem. Então, a nossa missão é entrar nesse mundo de regeneração também. Se nós encarnamos agora, gente, isso é um prêmio, um bilhete premiado. Aproveitem a oportunidade. Então, dentre tudo que nós falamos de missão, uma grande missão é aproveitar esse momento do planeta. Mostrem quem vocês são, mostrem o progresso que vocês já fizeram. E se ainda tem conflitos interiores, processos depressivos, resolvam, se vocês já são pessoas boas. E pessoas boas não são apenas aquelas que não fazem o mal. Elas não fazem mal e procuram fazer o bem. Mas esse bem precisa ser intensificado. E vamos entender o bem, o amor, não apenas para os outros, mas para nós também. É o amar ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama, como é que vai amar o próximo? Então é hora de se amar, é hora de fazer brilhar a sua luz, essa luz construída pelo amor, pelas virtudes, pelo esforço pessoal, pela passagem pela porta estreita, todos os sacrifícios que vocês fizeram, todas as dificuldades que vocês passaram, todo o bem que vocês fizeram, todas as lágrimas que vocês enxugaram, agora vocês vão receber o benefício disso, porque é a grande transformação do planeta, onde serão reunidos os espíritos regenerados. E os espíritos ainda não regenerados vão para uma outra escola. Então é esse o momento que nós estamos vivendo. Acreditem nisso. Então, quando falamos de missão, a missão espiritual nossa é essa. Então, nós temos uma missão dentro da família, junto ao cônjuge, filhos, irmãos, pai, mãe, né? Uma missão na sociedade e a missão como espíritas, né? E aqui no Evangelho você tem a missão dos espíritas, que eu vou ler bem rapidamente para encerrar. Missão dos espíritas. Vou ler só um trechinho, tá bom? Porque ela é comprida. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Eu vou parar por aqui. Mas esse pregai não é apenas ficar com o livro, pregando, empurrando do goela dentro do outro, aquilo que você acredita. É pregar pelo exemplo. É a hora de exemplificar, né? A palavra é importante, mas o exemplo arrasta.
Então, vamos exemplificar dentro do meio que a gente vive. Vamos mostrar que nós somos aquele ser regenerado, evangelizado. Fazei brilhar a vossa luz. Então, eu tentei aí, em poucas palavras, falar um pouquinho sobre a missão de cada um de nós. Espero que tenha ajudado a refletir, né, sobre nosso papel aqui e a grande oportunidade, a grande porta que se abre para cada um de nós. Jesus espera por nós. Trabalhou e trabalha muito por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazei brilhar a vossa luz. Então, que Jesus inspire a todos, dê muita força a todos nessa caminhada. Estamos na reta final do mundo de regeneração. Encarnados ou desencarnados, vamos viver esse mundo e vamos retornar a ele. Então, ele tem que ser uma construção nossa também. E o MAP participa ativamente na construção desse mundo de regeneração, ajudando e muito a regenerar os espíritos que vêm até aqui ao MAP pedindo por socorro ou querendo uma luzinha. O MAP faz parte desse novo mundo. O MAP é um projeto de Jesus. E que Jesus abençoe a todos. Nos vemos na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.